esse tema do passageiro indisciplinado é uma batalha antiga, né? Assim, muito antes mesmo do nosso trabalho aqui da ABAR já se discutia isso. O fato é, e a ABAR já tem 12 anos, né? Já tem uma história para contar. Mas o fato é que nos últimos anos, e principalmente no pós-pandemia, esses eventos tomaram uma proporção muito grande. E aí até eu tenho um número aqui, de janeiro de 19 a maio de 24, foram registrados mais de 3.061 eventos envolvendo passageiros indisciplinados. Na média, mais do que um caso e meio, quase 2 casos por dia. Imagina que cada situação dessa é uma situação que coloca elementos de segurança e passageiros em risco, né? Então, a gente tem uma discussão já muito antiga sobre isso, a gente intensificou durante a pandemia, e aí, felizmente, numa mudança legislativa em 2022, que alterou o CBA, nós tivemos a inclusão de um dispositivo permitindo essa classificação do que nós entendemos ser o passageiro indisciplinado, aquele que cria algum tipo de situação que afeta a segurança a bordo da aeronave ou nos aeroportos também, né? A gente conseguiu, em 2022, essa alteração no Código Brasileiro de Aeronáutica, no CBA, que permitiu, que foi o que deu a permissão à ANAC estar colocando essa consulta pública no ar agora, né? E é muito importante que a sociedade organizada, passageiros, entidades ligadas ao setor, profissionais especialistas como vocês, ajudem a agência nessa regulamentação, tragam as suas contribuições para que a gente saia da melhor forma possível com esse regulamento. A ANAC já tinha uma classificação de 3 categorias para esses eventos e as empresas são obrigadas a reportar essas situações à agência. Então, já existia um regramento para situações que aconteciam no ambiente que não afetava a segurança a ponto de não ter a necessidade de intervenção de uma autoridade. Existia a categoria 2, que é quando você tem algum tipo de risco e dentro da aeronave, mas a própria tripulação é autorizada a tomar medidas a respeito desses passageiros. E uma terceira categoria, que já estava determinada, em que esse comportamento agressivo permitia algum tipo de punição por parte do comandante na aeronave. O que a ANAC está fazendo é sugerir uma 4ª categoria de situações gravíssimas, em que os passageiros tenham, entre outras possibilidades de punição, mas principalmente a inclusão do nome nessa non-fly list. E a diferença do que está criando aqui em relação ao que já existe no mercado americano, por exemplo, em que cada empresa faz a gestão da sua lista, é um compartilhamento de dados dentro de um ambiente rigoroso, com a possibilidade e prazo de recurso para o passageiro recorrer do processo de defesa, se ele precisar, e deve ter esse amplo direito, né? Mas, em concluído o processo, esse passageiro fica, então, restrito de voar por 12 meses. Diante do volume de casos que nós temos hoje em dia, a gente entende que essa é uma medida importante para que a gente crie, de fato, uma barreira de inibição de situações como essa, que são situações que você apontou muito bem, colocam em risco aspectos de segurança daquele passageiro, mas principalmente dos demais que estão a bordo, né? Assim, inclusive dos demais. Então, são 150, 160 pessoas expostas a um risco, em um ambiente extremamente delicado, e aqui eu nem vou ousar falar, porque só tem especialistas, né? Mas vocês sabem das especificidades de um voo, então é uma situação que realmente precisa de atenção. Perfeito. Adalberto? Olha, esse é um assunto que, para mim, pessoalmente, é um assunto muito importante, né? As primeiras vezes que eu tratei desse assunto, a gente vai ficando velho mesmo, né, Robert? Eu estou falando de 2001 ou 2002, na época, a Secretaria de Organização Institucional do Ministério da Defesa, ela pediu
contribuições da sociedade para uma revisão do Código Brasileiro de Aeronáutica. E eu lembro de ter discussões assim super complexas com a Comissão de Assuntos Legais da ABAG, eu estava na ABAG na época, embora para a ABAG, para a aviação geral, essa questão do passageiro indisciplinado não seja assim tão importante, né? Porque você está falando de ambientes com muito menos gente e gente muito mais controlada, quer dizer, normalmente é o avião e seu dono, ele não vai ser indisciplinado no seu próprio avião, né? Mas ainda assim, a gente discutia muito, e eu lembro dos advogados lá do Comitê de Assuntos Legais da ABAG terem me dissuadido e não deixaram a gente mandar nenhuma proposta nesse sentido. Mas já naquela época já eram recorrentes as denúncias de passageiros com comportamento reprovável a bordo, comportamentos muito sérios. Depois, quando eu estive na Azul, vivendo o dia a dia da empresa aérea, era ainda mais grave, os exemplos eram ainda mais assim, pesados, né, mais complexos. A gente precisa ter essa lista, é super importante essa non-fly list, chame como quiser, mas nós precisamos punir efetivamente os passageiros que não sabem se comportar a bordo de um avião. E eu só acho que precisa ter uma punição que leve em consideração não só a gravidade, mas também a frequência, porque você tem muitos casos de passageiros que, às vezes, até por uma questão pessoal, morrem de medo de voar, entram nos aviões muito tensos, às vezes bebem demais para enfrentar o medo de voar, mas tem passageiros que causam problema em praticamente todos os voos. Esses passageiros também têm que ter seu direito de voar restrito, porque nós estamos, nesses casos, né, a gente precisa sempre lembrar que os passageiros mal comportados, eles estão afetando a segurança dos demais, que não tem nada a ver com isso. Quer dizer, os outros estão ali, não tem absolutamente nada a ver com isso, com os problemas dessa pessoa, quaisquer que sejam. Então, ele não pode atrapalhar e pôr em risco a vida das outras pessoas. Então, é super importante, é necessário que nós tenhamos isto, e mais, né? Eu até gostaria de ver essa iniciativa expandida, né? Pelo menos aqui para a região latino-americana, para a região sul-americana, porque aqui nós temos muito intercâmbio com a Argentina, com Uruguai, com Paraguai, com Chile, com a Bolívia, são voos assim, vários voos diários. Seria importante que essa lista houvesse um mecanismo para a comunicação dessa lista e estímulo para que esses outros países também criem as suas listas e compartilhem esses dados com a gente. Nós precisamos ter um ambiente mais seguro, mais controlável. Isso, para mim, é absolutamente fundamental. Parabéns, Jurema, pelo trabalho e que vocês consigam fechar esse assunto rapidamente para que a gente possa considerar isso encerrado. Porque, lembra, eu estou falando de 2001, 2002, são mais de 20 anos que esse assunto está aí e ninguém fez nada até agora. É importante que a gente tome algumas medidas para controlar isso. Oi, Jurema, eu gostaria de comentar isso. Aliás, eu vou até pegar o gancho do Adalberto aí, do que você já falou. Se vocês não têm uma preocupação, já que a gente não vai falar sobre judicialização hoje, mas que cresça o número de processos, já são tantos, né, desses passageiros contra as empresas e outros que possam, de repente, não gostar de tratamento, etc., e mais processos contra as linhas aéreas. Robert, é um assunto sensível, né? Assim, a gente tem um direito constitucional garantido de ir e vir para todos os cidadãos e a gente vive para atender os passageiros a realizar esse direito, né? Assim, conectar pessoas à nossa missão. Então, sem dúvida alguma, não causa satisfação para uma empresa aérea incluir um passageiro dentro de uma lista dessas, né? Ela só vai fazer isso, em última instância, quando o passageiro tiver passado por todas as outras possibilidades. Então, assim, a regra permite a advertência, a regra permite a suspensão do contrato de transporte aéreo. Então, há de se criar ali uma situação em que o cidadão entenda que, se ele não se adequar no comportamento, ele pode ter o serviço interrompido. Em última instância, e depois de passado o período de defesa do passageiro, é que, eventualmente, o nome dele será incluído numa lista como essa.
Então, assim, é claro que a gente está diante de uma situação sensível, de um direito constitucional do cidadão, que eventualmente pode levar a algum tipo de ação judicial. Eu entendo que a gente está dando uma resposta para a sociedade de uma situação que não é privilégio do transporte aéreo, né? Infelizmente, hoje, nos nossos tempos, muitas pessoas em diferentes ambientes perdem a cabeça, têm reações explosivas. Agora, fazer isso numa fila de banco já é ruim, não é menos ruim, não é ruim, não deixa de ser ruim. Mas fazer isso a 10 mil pés, num ambiente pressurizado, com mais 150 pessoas na cabine, você está colocando em risco não é só a sua vida, é de toda aquela tripulação que está ali a trabalho, de todos os passageiros que estão a bordo. Então, a gente acredita que realmente essa é uma medida, como a Adalberto falou, necessária. Há muitos anos ela vem sendo discutida, desde 2022 a lei foi alterada permitindo. Então, acho que a ANAC está dando um passo assertivo, de novo, de alinhamento do Brasil em relação ao regramento internacional. O mundo já tem esse tipo de restrição, a gente está ajustando à realidade brasileira, e isso é um elemento de segurança para os nossos passageiros. É uma garantia de que o serviço vai ser prestado e, se houver alguma situação de risco, o passageiro pode ser punido. Então, a gente tem, assim, os dados nos deixam confortável de fazer essa defesa da necessidade de um instrumento como esse. Infelizmente, né? O bom era a gente estar no mundo com as pessoas mais tranquilas, mais saudáveis, e a gente não precisar discutir um assunto como esse. Mas já que tem, então temos que ter algum instrumento para isso. Perfeito. Peter Biondi. Bom, só para você saber, eu trabalhei no Vietnã da aviação, que era Guarulhos na década de 80, fechava Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, você tinha lá 2 mil passageiros querendo te pegar lá no aeroporto, né? Então, isso é parte da minha vida. Eu trabalhei em Viracopos, tinha alternativas. Então, eu aprendi muito isso, estou com uma bala na boca aqui. Eu aprendi muito isso na prática, né? Mas eu tive que desenvolver uma técnica para trabalhar, né? Tem até uma história engraçada que aconteceu na Varig em Guarulhos, que o passageiro xingou uma menina no balcão de um nome muito feio. O supervisor veio assim e falou assim: ela não é isso e o senhor não vai voar, nem aqui nem nas outras empresas, porque eu vou ligar para todo mundo falando para o senhor não voar. Nossa, deu meia hora, ele voltou calmo, pediu desculpa, né? Então eu vi muito da habilidade da pessoa, do treinamento do supervisor em lidar com isso, né? Só rapidinho aqui, quais são as causas disso, né? Porque a gente tem que lidar também para evitar que isso aconteça. Mas só rapidinho, ó, intoxicação, uso de drogas, problemas mentais, ansiedade, né? A gente que tem medo de voar. Tinha um cantor famoso, que eu adorava ele, mas ele sempre bebia para voar, porque ele tinha medo de avião, né? Fadiga, né? Frustração por causa de problemas pessoais, problema de filas grandes, security, né? Desculpa aqui. Até perda de conexões, né? Situações que tem muita gente em volta. Então, eu fico pensando, tem que fazer também um trabalho de prevenção, de saber o que causa esse tipo de passageiro, né? E o que eu sugeri, eu entrei lá na ANAC e dei minha sugestão. É de treinamento, dar um treinamento melhor. Eu não tive um treinamento bom, e eu já conversei com gente de companhia aérea que também falou, puxa, eu gostaria de ter um treinamento nessas coisas que você me falou e como lidar com isso, né? Então, o que eu sugeri lá na página da ANAC foi isso, melhorar o treinamento, orientar, né? Eu não sabia nada de psicologia. Hoje eu sei uns truques, assim, que eu lido com passageiro. Então, foi isso, né? Que você acha essa parte de treinamento, realmente preparar as pessoas, né? Para não deixar chegar nesse ponto, né? Então, qual a sua opinião sobre o treinamento dos funcionários? Não, perfeito, Peter, porque eu acho que você traz um ponto importante que já é uma atenção das empresas e cada vez precisa ser aprimorado, né? Assim, as empresas têm hoje em dia investimentos milionários em formação e capacitação dos seus times, de aeroporto, tripulantes, enfim. A gente tem que avançar no treinamento para questões que estão para além das práticas regulatórias, né? Falar hoje em dia, por exemplo, sobre comunicação não violenta não é privilégio de profissionais de uma área específica, é um desafio nosso, contemporâneo, né? Saber se comunicar, ser assertivo na mensagem, ser claro, firme, mas ao mesmo tempo saber ouvir, ter uma escuta atenta ao que o passageiro está trazendo, porque às vezes é uma situação, enfim, como você disse, um passageiro ansioso.
Dependendo da forma como a tripulação conseguir lidar com aquilo, ele pode se sentir mais seguro e até ajustar o comportamento dele. Mas, de novo, assim, os investimentos são feitos em treinamento, sempre pode melhorar, eu concordo, acho que é algo que precisa estar constantemente na trilha da formação dos nossos profissionais na aviação. As empresas vêm fazendo isso, mas eu acho que, independente disso, como uma medida educativa, até um sinal para a comunidade que voa, ter um regramento como esse, nós esperamos que vá inibir e evitar que a pessoa deixe crescer, né, o comportamento dele, gerando danos para os passageiros que estão a bordo, danos para a tripulação, né? Uma tripulação submetida a esse nível de estresse, obviamente tem um desgaste maior do que aquela que fez o seu serviço regular sem ter uma situação de crise a bordo ou no aeroporto. Então, acho que existe uma necessidade, de fato, da gente aprimorar o regulamento, alinhar o Brasil, melhorar essa prática, sem deixar de lado outras medidas que nos ajudem a mitigar os eventos. E um deles é treinamento, sem dúvida alguma.